Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez, trazendo a vocês uma mensagem gravada, uma vez que nós não podemos estar juntos. Hoje eu estarei falando no Evangelho de João, capítulo 2. Na semana que vem estarei no capítulo 3, e como é o domingo de Páscoa, estarei também falando um pouco sobre a ceia do Senhor, que nós estaríamos comemorando como igreja hoje, ou celebrando como igreja hoje. Então fica para domingo que vem, na mensagem de Páscoa, falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Hoje nós terminamos o capítulo 2 do Evangelho de João, estaremos nos versículos 13 a 25. João, capítulo 2, 13 a 25. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. 2 vezes em 3 anos, Jesus expulsou do templo os vendedores e os cambistas que lá estavam. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 2, e em Mateus, capítulo 21. E por que ele fez isso? A explicação está nas palavras dele. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Deixe-me abrir um parêntese. A história nos mostra que 40 anos após a purificação do templo, ele foi destruído. O edifício físico que representava a presença de Deus na terra nunca mais foi reconstruído. Voltando então ao Evangelho de João, mas olhando para o capítulo 4. Lá no capítulo 4, Jesus fala da mudança no centro de adoração para os servos de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. A adoração não seria mais em um monte em Jerusalém, mas no coração do que crê, conforme João 4, 19 a 24. O resumo é o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Voltando ao texto de hoje, capítulo 2, então. 3 versículos chamam minha atenção. São os versículos 18, 23 e 24. No 18 temos a expressão: que sinal nos mostras? Eles falaram: que sinal nos mostras? Não é de hoje que as pessoas pedem sinal a Deus, e mesmo havendo sinais, são poucos os que creem de fato e de verdade. Alguns só querem a bênção e rejeitam o abençoador, o Deus verdadeiro que se revelou em Cristo Jesus. Ou seja, eu quero a cura, eu quero o emprego, eu quero um bom casamento, mas eu não quero a bênção de Deus no sentido de me relacionar com Deus. Quero a bênção, mas não quero o abençoador. No 23, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Alguns creram por causa dos sinais. Os sinais de Deus são muitos e diversos, e alguns creem por causa dos sinais, mas essa crença se esvai quando os sinais cessam, quando seca a fonte. Eu vou andar com o Senhor enquanto Ele me abençoa. A hora que Ele parar de me abençoar, eu vou para outro lugar, eu vou para outro Deus, eu deixo de cultuar esse Deus. Versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus não confiava naquelas pessoas
que acreditavam nele somente com base em seus sinais e milagres. Por quê? Porque Cristo conhece o coração. No capítulo 3, com Nicodemos, e no capítulo 4, com a mulher samaritana, veremos essa questão de crença e coração. Veremos o mesmo assunto, que é a verdadeira crença. Ou seja, quem são os verdadeiros adoradores? Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que creem só por causa dos sinais? Ou aqueles que creem em espírito e em verdade? Naquela época, Jesus purificou um templo feito por mãos humanas. Mas devemos nos lembrar que hoje o salvo em Cristo Jesus é templo do Espírito Santo. Assim, a pergunta a ser feita é: sou eu um templo purificado para a habitação de Deus? Fui purificado pelo sangue de Cristo Jesus e me mantenho purificado pela confissão de pecados, conforme 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O meu desejo é que o Senhor nos encontre templos purificados e verdadeiros adoradores. E ao encerrar, o meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.